Olá, uma boa tarde para vocês. Como é que estão as coisas por aí? Eu espero que muito bem, viu? Olha, por aqui vamos começando mais um programa Os Donos da Bola, trazendo para você os destaques esportivos da nossa região. E claro, aqui comigo vocês já sabem, né? Ele, o meu parceiro Antônio Carmo, nosso comentarista. Boa tarde. Tudo bem, nossa apresentadora. Quando você pergunta como é que vão as coisas, lembro-me de um amigo chamado Paulão Cavernoso. Opa! Paulão dizia o seguinte: boas coisas. Tirando os problemas, o resto é uma maravilha. Tirando que tá ruim, tá bom, né? Mas os problemas existem para serem resolvidos. E quem é que não tem? Os problemas existem para terem coisas boas depois. Gente, um abraço. Boa tarde. Ó, falando em abraço, um abraço aqui pro Lincoln, do Audax Futebol Amador, do Limoeiro. Audax? Um beijo pra você, Audax Futebol Amador. Um abraço pra vocês aí. Boas competições, que vocês conquistem títulos esse ano. Obrigada por nos acompanhar aí. O Fábio já passou o seu recado, tá bom? Vamos começar falando de basquete. Noite passada, o São José amargou a quarta derrota seguida pelo NBB após perder para o Corinthians em casa por 61-72. O time joseense ficou à frente do placar na maior parte do jogo, mas no início do último quarto o adversário foi mais efetivo ofensivamente e venceu o São José por uma diferença aí de 11 pontos. Com o resultado, a equipe de Paulo Jaú caiu para a 11ª colocação. Já já a gente faz as contas direitinho para você entender. Veja aí como foi o jogo. Uma das partidas mais emocionantes da temporada do São José Basquete no NBB foi contra o Corinthians na tarde desta terça-feira, no ginásio Lineu de Moura. A casa estava cheia, já que era feriado municipal. No primeiro quarto, os donos da casa partiram realmente para cima e conseguiram abrir vantagem de 8 pontos no placar. Mas foi por pouco tempo, viu? Já que o Corinthians se assentou no confronto, passando assim a descontar a vantagem dos donos da casa e encostou no placar. Mas mesmo assim, o São José saiu com a vitória parcial de 13 pontos contra 11 dos visitantes. Ao contrário do primeiro quarto, o segundo começou mais equilibrado. As defesas funcionaram bem mais do que os ataques. Dedé abriu vantagem de 3 pontos logo no começo, nessa cobrança de falta técnica. Giovannone reclamou da arbitragem e o Corinthians levou mais uma falta técnica. Era a chance do São José disparar, mas o Pedro errou 2 cestas. Nesse lance, Douglas Nunes erra o passe e Teichmann não desperdiçou, marcando ponto para o Corinthians. Mas o time mandante então começou a se distanciar no placar. O Corinthians, em quase metade do período, havia marcado apenas 2 pontos. Dedé agitou a torcida com belíssimas cestas. Mas aos poucos o São José foi perdendo a imponência, enquanto o alvinegro do Parque São Jorge se recuperou e de forma surpreendente levou a disputa para o intervalo na frente, com 26-25. Depois da pausa, os adversários saíram na frente, com cesta de 3 pontos do Aguiar. Assim seguiu o terceiro quarto com os dois times trocando pontos entre si. Mas o São José voltou a apresentar o bom basquete do primeiro quarto, com destaque para Pedro. Nessa jogada espetacular, o Quinteto Fantástico presenteou a torcida com essa cesta de 3. Sadi e Márcio Dornelles também fizeram a contribuição no penúltimo quarto, que garantiu a dianteira no placar para o São José no final do período. No último e decisivo quarto, o Timão voltou superior e foi melhor em todos os aspectos. Mesmo assim, o técnico Paulo Jaú pediu tempo, mas a essa altura do jogo, só mesmo um milagre para reverter o placar, viu? Os donos da casa arriscavam a virada, mas a situação já estava sob domínio dos visitantes. E Humberto emplacou o último ponto da partida. Em um duelo embalado pelas torcidas, o Corinthians conseguiu reverter o cenário do início do jogo. Uma rivalidade, eu diria que histórica, em que os adversários levaram a melhor e decidiram o resultado somente no finzinho do último quarto. A gente sabia que ia ser um jogo duro, as duas defesas estavam prevalecendo no primeiro tempo. E até o último quarto foi um jogo parelho, a gente cometeu alguns erros pontuais no final, que foi que acabou dando a vantagem para eles. Ele é um time forte, nós estávamos com um jogador menos, é importante para a gente, mas não é excusa. Eles jogaram melhor no final, nós não supimos aproveitar e eles pegaram a vitória. Já virou uma rivalidade histórica entre Corinthians e São José. A gente disputou a final da Liga Ouro, que a gente levou a melhor. No Paulista, a gente estava disputando a última vaga dos playoffs e São José levou a melhor em cima da gente. E hoje era um jogo chave para decidir quem ia ficar na frente. A gente estava empatado em vitórias. Então era um jogo para demonstrar caráter, demonstrar nossas intenções no campeonato e mais uma vez jogando contra um adversário forte, com o ginásio lotado. Eu tenho que descansar os principais jogadores, estão jogando 30 minutos. Douglas, Sadina, que estão desgastados pela falta do Mineiro, entendeu? E
treinar alguns jogadores a mais que estão abaixo, que não renderam nos últimos jogos. Tem que fazer um específico aí para poder melhorar. A gente já sabia que esses jogos finais, essa reta final do NBB, da fase classificatória, ia ser realmente muito mais difícil para o São José, né? Os times ali embaixo, todos meio embolados em pontuação, e o São José tinha jogos difíceis contra adversários difíceis. O jogo contra o Joinville, que foi um dos primeiros, e esse jogo contra o Corinthians, teoricamente, jogos que daria para o São José vencer, mas não aconteceu. Da série de derrotas, né? Já são 4 seguidas. Você falou aí do equilíbrio, Andressa, do 6º ao 10º, 11º, realmente a diferença é pequena. É uma diferença de 2 vitórias, né? Um time tem 11, outro tem 9. Há um equilíbrio. Tanto é que eu, Andressa, vejo que nos playoffs, aí num confronto Minas e Corinthians, Basquete Cearense e Brasília, São José e Botafogo, qualquer um pode ganhar. Há um equilíbrio nesse aspecto aí, não tem uma diferença muito grande. Agora o São José... a impressão que dá é que depois que garantiu classificação, né, a última vitória foi contra o Vasco, né? Foi contra o Vasco. Aí tinha ganho do Botafogo em casa, ganhou do Vasco, e aí ficou com um período sem jogar e na volta começou essa fase ruim agora, que é o pior momento, né? Também dos pivôs. Mas que o Paulo já falou aí, não joga, só tem um pivô, o Coimbra. Ele não aguenta jogar 40 minutos, claro que não aguenta, ninguém aguenta, né? Aí quando você tira, tem que improvisar, não dá certo, falta jogador. Então, ele citou alguns jogadores que não estão rendendo, né? Não falou nome, mas alguns jogadores que não estão rendendo o que ele espera. Então, houve uma queda agora, Andressa, no momento ruim, que é o momento da definição, da onça beber água, né, para se resolver a situação. Então, o time só tem mais um jogo para fazer. Que é contra o Paulistano, contra o Paulistano. Contra o Bauru. Agora, terça-feira da semana que vem, que é a última rodada, ele pega o Paulistano e só tem mais um jogo, né? E está em 11º lugar. Fazendo as contas, né? O que o torcedor já começa a fazer as contas, e claro, o pessoal do time também. O São José caiu para a 11ª colocação. Se perder para o Paulistano, provavelmente cai para a 12ª e pega justamente o Paulistano. O Paulistano pode passar o Mogi ainda, né? Porque o Paulistano, ele tem 23 jogos, o Mogi já tem um a mais. E aí fica Mogi ou Paulistano. Passando para a próxima parte aí da tabela, que é onde o São José está. Nos confrontos diretos contra o Brasília, contra o Bauru e até contra o Minas, o São José uma vitória e uma passa derrota, ali. Então, se o São José vencer o Paulistano, digamos assim, conseguir esse feito, e aí provavelmente ele enfrentará... Aí vai mudar, vai depender o muito. Botafogo, o Minas, e vai depender do resultado inteiro de todo mundo. Porque o Brasília tem 2 jogos, o Bauru tem 3 jogos para fazer ainda. Então, o Basquete Cearense, que está atrás do São José, ele tem 2 jogos a fazer. Os 2 jogos complicados fora de casa. Então, acho que o São José, mesmo perdendo o Paulistano, acredito eu que o Basquete Cearense não ganhará os 2 jogos. Então, o São José ficará na frente. Brasília enfrenta o Flamengo. O Flamengo. Então, mas eu acredito, André, sinceramente, porque na última rodada o Paulistano vai vir babando, precisando da vitória. Por exemplo, se o Paulistano já tiver com a 4ª vaga garantida, tanto faz ganhar ou perder, o Regis Marrelli pode poupar time, pode poupar jogador. Aí o São José pode ter uma chance. Se o Paulistano Vou dar uma ligadinha pro Regis. vai ter que ganhar antes, ele perdeu de Franca em casa, sabe? Atrapalhou a vida dele do São José, podia ter vencido. Aí, em termos de classificação, Andressa, o São José, ele vai ficar ou em 11º ou 12º. Eu não acredito, sinceramente, numa vitória aí contra o Paulistano. No momento, não dá para pensar nisso. E aí, vai ficar nessa situação. Eu repito, só se o Paulistano já vier classificado, se o Paulistano vier precisando da vitória para ficar em 4º lugar, ou é muito mais difícil. Ou se o São José fizer aqueles jogos que ele fez, muito bons diante dos adversários mais fortes, como ele fez já contra o Paulistano no primeiro turno lá, Pinheiros. Mas este momento do São José não é bom. É um momento de derrota, momento em que com certeza o Paulo Jaú está quebrando a cabeça, fervendo lá para tentar arrumar melhor a casa, ver o que ele consegue para colocar, por exemplo, terça-feira que vem, um time mais competitivo. O time tem caído de produção e essas 4 derrotas mostram isso, né? Das 4 derrotas, Andrés, aquela assim que eu achava, contra a Franca não tem jeito, meu. As outras 3 ele tinha chance de ganhar. De vencer. E aí fracassou nesses jogos, precisa resolver a situação para entrar no play-off, Andrés, brigando pelo menos ali com alguma possibilidade de passar de fase, o que, convenhamos, é bem difícil. Bora pra cima do Paulistano, não é? Não tem nada perdido ainda. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar do Burrão. Entra em campo hoje, esta noite, buscando a vitória diante da Portuguesa Santista. E o duelo do Brasileirão Feminino entre as meninas da Águia do Vale e a Ponte Preta. A gente volta já.
Estamos de volta e no futebol, o Sport Clube Taubaté entra em campo esta noite no Joaquinzão, quando recebe a Portuguesa Santista às 8 horas da noite. O Burrão vai em busca de mais uma vitória para retornar ao G8 do Campeonato Paulista da Série A2, já que essa 13ª rodada já começou e os resultados dos confrontos tiraram o Taubaté da 8ª colocação. Mas o duelo não será fácil, afinal o técnico Paulinho McLaren terá pelo menos 5 desfalques para uma partida contra um adversário que ocupa a 3ª colocação na tabela. Agora, Carmen, praticamente o setor defensivo inteiro aí vai estar fora da disputa. Do goleiro ao lateral esquerdo. Exatamente. Rafael Robalo, inclusive, que é um dos destaques do Taubaté, está fora porque foi suspenso. Tomou o terceiro cartão amarelo domingo, né? O Tarraxa, lateral esquerdo, foi suspenso 4 jogos pela Federação Paulista pela expulsão no jogo contra o 15 de Piracicaba. Já cumpriu 1. Eu achei demais, mais 3 jogos, né? O Taubaté pode buscar o efeito suspensivo. E se conseguiu isso ontem ou hoje ainda, pode até jogar, não sei se dá tempo. Ele que atuou bem, inclusive sim, domingo aí na vitória também, sobre o Nacional. É ruim, mas Andressa, isso em final de campeonato é um fato comum, porque existem as suspensões, as contusões. Então o que o técnico tem que fazer? Olhar para o elenco ali, pegar a rapaziada e botar no jogo. Alguém vai ter que trabalhar como zagueiro, né? Tirar algum lateral ali, algum volante e colocar. Fazer, arrumar, ver o que já tem treinado e botar no jogo. Você falou aí do jogo difícil, é muito difícil. A Portuguesa Santista, dependendo, se ganhar o jogo, dependendo de tropeço do Água Santa, pode até ser líder do campeonato. E é um time que tem jogado bem, vem de uma boa vitória sobre a Inter lá em Limeira. É um time bem treinado pelo Sérgio Guedes, um time que está fazendo uma belíssima campanha, um time de tradição, de camisa. Portuguesa Santista é um time que a gente conhece bem. É forte aí. E ontem, então, os resultados aí. Sertãozinho empatou com o Santo André em 1-1 e o Atibaia perdeu em casa para a Portuguesa, que estava lá embaixo e conseguiu aí essa vitória. Em termos de pontuação, está muito achatado, né, Andressa? Nós já temos 5 times classificados, tem 3 vagas. Santista está classificado. Exatamente. Né? Esses são os jogos de hoje, né? E os jogos de hoje e amanhã também. Fechando a rodada, né? Para fechar a rodada, que será completada amanhã, porque teve jogo do 15 Juventus segunda-feira. Então, o campeonato é muito achatado, Andressa, a tábua de classificação na tela aí. Você pega Água Santa, 15, Piracicaba, Santista, Juventus e Rio Claro já classificados. E aí você tem mais uns 6 times, 7 times brigando pelas outras vagas. Sim. Começando com a Inter de Limeira, Votuporanguense, Santo André. Santo André que com o empate de ontem tirou o Taubaté do G8. Exato. Mas o Taubaté vai jogar hoje ainda. Ganhando, vai a 17, volta tranquilamente ao G8. E aí vamos... E a Portuguesa que a gente estava lá embaixo, ganhou do Taubaté e foi subindo. Ganhou a Portuguesa, nos últimos 4 jogos ganhou 3. Ela perdeu só para o Rio Claro lá no finalzinho, na rodada passada. Ontem ganhou de virada. Até a Portuguesa aí, Andressa, eu acho que briga pela vaga. O Sertãozinho para baixo, não acredito. Apesar da mesma pontuação, acho que não acredito, né? Então, o Taubaté só depende dele. Agora, os 3 jogos a gente sabe são complicados, mas aquilo que a gente diz sempre aqui, um de cada vez. Não adianta pensar no Água Santa sábado lá e não ganhar da Portuguesa Santista. Agora. Hoje é o jogo muito difícil, complicado.